Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em reforços e pagando suas contas. Registrar primeiro que, sem acordo com o Lucas Amon, lateral do Mirassol que fechou com o São Paulo, o Timão está de olho em Santiago Arias. Colombiano de 34 anos de idade, ele não teve seu contrato renovado com o Bahia em 31 de dezembro, ou seja, está livre. Negociação não é difícil, pelo contrário, é relativamente simples. O que hoje impede o acordo é o transfer ban. O Corinthians está proibido de registrar atletas. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, contou que o Timão está de olho em Claudinho. Dá para descartar qualquer possibilidade de o jogador voltar ao Parque São Jorge. Isso porque o Claudinho é titular absoluto no Al-Sadd, 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos e havia sido comprado um ano atrás por 20 milhões de euros. O time catarí não tem nenhuma intenção em negociá-lo, a menos que seja por cifras superiores aos 20 milhões de euros. Você sabe que o Corinthians hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Só para completar, registrar que o Timão pagou a segunda parcela da dívida relacionada a Matias Rojas. Foram quase 41 milhões de reais depositados nas contas do meio atacante paraguaio, um problema a menos para o Timão. Agora o Corinthians luta para tentar equacionar os 40 milhões de dívida com o Santos Laguna, além do transfer ban nacional. A CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, emitiu um transfer ban contra o Corinthians, mesmo com o Timão tendo pago todas as dívidas que tem internamente. O Corinthians fez um grande acordo com a CNRD, com vários credores. No mês passado, o Corinthians fez os pagamentos com atraso e a CNRD decidiu manter um transfer ban até a próxima parcela, que vence agora no dia 16 de janeiro. Se o Corinthians fizer a quitação dessa parcela com todos os credores no dia certo, aí será retirado esse transfer ban e a partir daí o Corinthians poderá registrar reforços. Até esse momento, nenhuma contratação feita. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero responder agora se Dieguinho, meio-campista do Ceará, interessa ao Corinthians. Essa especulação ganhou os noticiários ao longo do domingo com a informação de que o atleta do vovô já faz parte dos planos do Corinthians. O Timão teria procurado representantes do jogador para abrir negociações e o staff do atleta teria recorrido ao Ceará para tentar entender as condições do negócio. O que eu fiz? Conversei com o João Paulo Silva, presidente do Ceará, para perguntar em que pé está essa negociação, quanto o Ceará pede. E a resposta, abre aspas, não tem proposta, não tem sondagem, não tem nada. Até por isso, nem tem como precificar o jogador, fecha aspas, disse o presidente do vovô. O Ceará assegura que não há negociação e estranha o vazamento dessa notícia. Só para completar, registrar também que o Dieguinho já tem 30 anos de idade, atleta formado em clubes do Rio de Janeiro, passou bastante tempo no Goiás e chegou ao Ceará na temporada passada. Nessa temporada de estreia pelo vovô foram 51 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Não acho que é o tipo do jogador que o Corinthians precisa para mudar de patamar. Não me parece alguém extremamente eficiente ou capaz de, ao menos, ser titular do clube, avaliado em 1,5 milhão de euros. Segunda-feira importante também para o Corinthians em relação a outros 2 pontos. Nessa segunda, o Shakhtar Donetsk promete uma resposta em relação ao futuro do Maicon. O Atlético Mineiro entrou na briga com o Corinthians pela contratação do volante. A tendência é que o Timão tenha de ceder e oferecer 3 anos de contrato para o jogador para não correr o risco de ver o Maicon jogando no rival mineiro. E a saideira se encerra nessa segunda-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar as garantias bancárias. Essa empresa ofereceu 180 milhões de reais fixos, mais bônus, além de uma série de antecipações. E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ficou muito afim de fazer esse negócio, até porque teria a partir daí o dinheiro para o pagamento do transfer ban. Acontece que essa empresa não conseguiu as garantias bancárias. 180 milhões de reais, contrato de 3 temporadas, muito dinheiro envolvido. Se essas garantias forem apresentadas, o Corinthians abrirá a mão do acordo com a Esportes da Sorte e será patrocinado pela Responsa Gaming. Caso contrário, a renovação com a Esportes da Sorte já está fechada e o valor salta de 103 para 150 milhões de reais por ano. Nicola, boa noite, beleza? Sabe de Gabriel Paulista no Corinthians? Igor, vou até mandar mensagem para o empresário dele, é legal quando vocês fazem essas lembranças, porque a gente acaba esquecendo de determinados assuntos, né?
E aí vocês vêm com essas aí e abrem a oportunidade para que a gente retome. É assim, o Gabriel Paulista é torcedor do Corinthians, dá para dizer que fanático, e tem o sonho de jogar um dia no Timão. O grande ponto é que, apesar de todas as declarações públicas, o Corinthians sempre olhou com alguma desconfiança em relação ao Gabriel Paulista. Estou mandando mensagem para o Hugo Garcia. Hugo, boa noite. Gabriel, que está no Besiktas, da Turquia. Deixa eu ver como é que são os números dele por lá. 10 jogos, nenhum gol e uma assistência, tá? Contrato até junho de 2027. Chegou a custo zero depois de passagem pelo Atlético de Madrid. O Isaías Oliveira perguntando sobre a negociação master do Corinthians. O prazo para que a Responsa Game apresente as garantias bancárias termina nessa noite. O Manuel Neto, o Maicon vai para o Galo? Eu mandei mensagem para o empresário dele, que ainda não me respondeu. A verdade é que o Corinthians hoje melhorou a sua proposta. O Corinthians igualou a oferta do Atlético Mineiro, né? Então, hoje, ambos oferecem 3 anos de contrato. O Shakhtar já topou liberá-lo de graça, ficando com 50% do valor de uma venda futura. O Corinthians havia feito uma proposta de 2 anos. O Shakhtar queria que ele ficasse por 3 anos. Por que 3 anos? Porque se em 2 anos o contrato acaba, o Shakhtar perde os 50%. Em 3 anos, há mais tempo para numa venda e para que o Shakhtar recupere ou ganhe alguma coisa em cima desse jogador. Como o Corinthians percebeu que perderia o atleta para o Atlético, o Corinthians melhorou essa oferta e agora o Timão e o Galo esperam por uma posição definitiva do Maicon. É o Maicon quem vai escolher. O Josiano Vicente Nicola. Josiano de Monte Belo, Minas Gerais. Que história é essa de que o Corinthians vai quitar a arena? Vamos lá. O Corinthians trabalha desde o ano passado com a ideia de tentar convencer a Caixa a aceitar os name rights do estádio por um acordo de 10 a 15 anos em troca do perdão da dívida. O Corinthians deve, uma coisa de, sei lá, uns 4, 5 anos, 700 milhões de reais. O pior é que o Corinthians faz pagamentos de juros, faz pagamentos de parcelas, tem um acordo super ruim fechado com a Caixa em 2022, também por conta da inadimplência. O Corinthians chegou a ficar 3 anos e meio sem pagar nenhuma parcela do financiamento, e isso permitiu à Caixa fazer uma série de exigências na hora da assinatura desse contrato em 2022. Pois bem, a dívida, por mais que teve, por exemplo, a vaquinha virtual, 40 milhões de reais, por mais que o Corinthians pague um monte de coisas, a dívida sempre fica em 680, 700 milhões de reais. O que o Corinthians encontrou como solução para tentar colocar um ponto final nessa história? O Corinthians sugeriu à Caixa a quitação dessa dívida. O Corinthians não deve mais nada à Caixa. Em troca, a Caixa fica com o direito de usar o nome do estádio por 10 anos. A Caixa logo de cara descartou a possibilidade desse acordo, entendendo que era pouco. O Corinthians melhorou a proposta. Falou, e se a gente oferecesse esses name rights por 15 anos? E ainda não houve uma resposta da Caixa. Em meio a essa situação, o Corinthians trabalha hoje com outras prioridades, outras coisas mais emergentes, como o patrocínio master, né? A definição deve acontecer nas próximas horas, o prazo para a Responsa Gaming se posicionar terminava hoje. Mas a questão envolvendo o estádio, os name rights do estádio é bem essa, tá bom? O Marcelo Silva, boa noite, Nicola. A possibilidade do Corinthians derrubar esse acordo de gênero que fizeram com a Caixa? Não. Você pode tentar propor um outro acordo. Transfer do Corinthians vai ser pago amanhã? Não vai. O Stabile ficou muito desapontado com a perda de 50% do prêmio da Copa do Brasil. Esse dinheiro foi bloqueado pela Caixa, tá? Por conta de um acordo feito lá atrás, em 2022, pelo Duílio Monteiro Alves. O presidente me contou que essa grana seria utilizada para o pagamento do transferban com o Santos Laguna. É possível até que o Corinthians tem 2 transferbans, o Internacional com o Santos Laguna e o Nacional, por conta do atraso no pagamento do último acordo na CNRD. O Corinthians até pagou tudo o que devia nesse grande acordo com a CNRD, mas por conta do atraso na parcela, a CNRD decidiu manter um transferban nacional para o Corinthians até a parcela de 16 de janeiro. Se o Corinthians pagar em 16 de janeiro a parcela em dia, há a promessa de que esse transferban nacional caia. Então, a tendência é que o Corinthians nem acelere tanto esse processo de quitação com o Santos Laguna, porque não vai ter a autorização nacional para fazer a quitação. É importante registrar que
termina nessa segunda-feira o prazo que o Corinthians concedeu à Responsa Gaming, uma empresa disposta a pagar 180 milhões de reais por ano de patrocínio master. O Corinthians quer que essa empresa apresente garantias bancárias. O prazo terminaria em 30 de dezembro. Só que a Responsa Game não conseguiu as garantias, afirmando que era fim de ano, estava com dificuldade. O Corinthians até indicou um banco para que a Responsa Game apresentasse essas condições. E o novo prazo final é o de hoje, segunda-feira. O Stabile quer muito fechar com essa empresa, porque a Responsa Gaming promete uma antecipação de dinheiro, e essa antecipação seria utilizada pelo Corinthians para a quitação dos transfer bans, tá bom? Hora de falar sobre uma rescisão no contrato que garantirá economia milionária ao Corinthians. Timão se acertou nessa segunda-feira pelo fim do vínculo de forma antecipada com o Fagner. O contrato só se encerrava em 31 de dezembro de 2026 e ele tinha direito a 800 mil reais mensais. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais durante esse período de contrato. O Corinthians conseguiu uma economia de praticamente 8 milhões de reais, ou seja, Timão vai bancar uma pequena parte daquilo que o Fagner teria direito até o fim do contrato. Fagner, que vai ser anunciado nas próximas horas como novo jogador de forma oficial do Cruzeiro. Ele havia atuado na temporada passada por empréstimo na Raposa. Essa saída do Fagner ao Cruzeiro tem a ver também com a permanência do filho dele, o Henrique Lemos, nas categorias de base da Raposa, menino super bem avaliado. Quem cuidou das tratativas com o Fagner foi o Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Fagner, que deixa o Corinthians depois de 578 partidas e 5 títulos conquistados, foram 2 brasileiros e 3 paulistas. Saideira sobre o Corinthians. O Timão igualou a proposta do Atlético Mineiro para ter Maicon em 2026. Contei para vocês que a proposta do Corinthians ao Maicon era de 2 anos, o Atlético havia oferecido 3 anos para o volante, e o Shakhtar estava mais inclinado a fechar com o Galo do que o Corinthians, porque quer que o Maicon tenha um contrato longo no Brasil. Com o fato de o Corinthians ter igualado a proposta, vai caber ao Maicon decidir se permanece no Timão ou se vai para Belo Horizonte. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians com informação importante. Durante boa parte do ano de 2025, muitos corintianos debateram sobre a chance de o clube virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Foi criada até a SAFiel, grupo organizado por torcedores do Corinthians empolgados com a chance de criar uma SAF em que os próprios torcedores alvinegros seriam os acionistas. Pois bem, o contrato assinado entre Corinthians e Caixa pelo financiamento do estádio em julho de 2022 impede que o Corinthians vire SAF até 2041. Quero explicar esses detalhes para vocês. Vocês vão lembrar que o Corinthians fechou um acordo com a Caixa para o financiamento do seu estádio quando da construção, por conta da Copa do Mundo. O Corinthians não tinha dinheiro para fazer essa construção e usou de recursos do Banco Estatal. Hoje a dívida é de 700 milhões de reais e durante muito tempo o Timão não conseguiu pagar as parcelas do financiamento. Entre março de 2019 e julho de 2022, ou seja, por 3 anos e meio, o Corinthians não pagou qualquer parcela do financiamento do estádio. Até que em 2022 o Duílio Monteiro Alves foi chamado para conversar com dirigentes da Caixa e o pessoal da Caixa cogitou até medidas mais extremas. Foi então que assinou-se um acordo em que o Corinthians fazia uma série de concessões à Caixa, entre elas o repasse de 50% de prêmios, como por exemplo da Copa do Brasil recentemente conquistado. 77 milhões de reais foi a bolada do Corinthians, metade desse dinheiro foi para a Caixa e a Caixa não devolverá essa grana penhorada, faz parte do acordo de lá de trás do Duílio Monteiro Alves. Entre outras coisas, esse contrato que foi descoberto pelo blog do Paulinho aponta que o Corinthians não pode virar SAF até 2041, sob o risco de o contrato atual ser rescindido, obrigando o Timão a pagar de forma imediata todo o dinheiro emprestado. Hoje a dívida gira próxima dos 700 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário. Eu quero muito saber a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.